Olá, bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Martin. Oi, Walter. Você acha que há 10 ou 20 anos atrás nós veríamos as coisas que estamos vendo hoje? Não. Nós sempre especulávamos e pensávamos a respeito dessas coisas. Sabe, eu provavelmente já li tudo o que você possa imaginar sobre Daniel e Apocalipse. Existem todos aqueles simpósios teológicos nos quais os teólogos de topo do mundo vão para falar sobre o assunto. Você ouve o que os especialistas têm a dizer, você ouve o que os leigos têm a dizer também. E aí você tenta digerir alguma coisa a partir de tudo aquilo. Sim. Mas a verdade é que a gente nunca entende o processo até que ele finalmente começa. Aham. E até mesmo depois que ele começa, não quer dizer que você já entendeu tudo, Sim. mas se você tiver uma compreensão geral, de forma que possa dizer, bem, isso se encaixa na narrativa bíblica. Isso faz algum sentido. Mas, mesmo assim, como eu disse, não é tão fácil compreender ou categorizar os fatos. Mas aí o tempo vai passando e todas aquelas coisas que você disse no passado, todos os fatos que você tentava encaixar, você vê que nada daquilo se perde no fim das contas. Mas você passa a olhá-los com lentes diferentes. Porque a profecia se desenrola continuamente. Exatamente. Sim, Tá. Então, é por isso que é tão importante esta conversa aqui. Nós não tínhamos discorrido ou planejado isso, não. mas Deus sempre traz essas coisas. E após o último episódio, no qual falamos sobre a imagem da besta, como a vemos desenrolar hoje, e aliás, é claro como o sol que está acontecendo. Então nós mencionamos que talvez seja a hora de revisitar algumas profecias da Bíblia, apenas para ver para onde estamos indo e como vai se desenrolar isso. E é por isso que faremos o episódio de hoje. Portanto, nos próximos 2 episódios, falaremos a respeito destas profecias. E você sabe o que costuma se dizer em casamentos? Pegue algo rosa, algo azul, alguma coisa emprestada, alguma coisa nova, alguma coisa do tipo, alguma coisa velha, nova, emprestada, seja lá o que for. Mas você une todas essas coisas para tentar compreender o quebra-cabeça. As peças são as mesmas. É apenas o cenário que tornou-se mais claro. Amém? Então vamos orar e continuar. Não podemos fazer isso sem oração. Querido Pai, estamos diante de Ti, impressionados com as Suas obras, sobre como o Senhor conduz a história de forma que podemos ver tudo isso que está acontecendo encaixa-se à Bíblia. Por favor, ilumina nossas mentes, nos proteja com os seus anjos e que o Espírito Santo guie essa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje falaremos a respeito da mulher que cavalga a besta. Temos uma imagem aqui atrás. A mulher montada sobre a besta, com um subtítulo que diz O Segredo Revelado. É um pouco de presunção de nossa parte, mas vamos ser um pouco presunçosos. Agora, é bem óbvio que essa mulher retrata alguma coisa. Ela é certamente muito rica, considerando as joias em suas mãos. Ela também parece ser vulgar, devassa, e através de seu rosto, ali no fundo, vemos o Vaticano. Então ela está naturalmente associada ao Vaticano. Tem uma cruz ali em cima no topo. Portanto, trata-se de um sistema político-religioso. Segredo e mistério. E ela está com seus olhos tapados. Isso porque há um segredo ali, há um mistério. Talvez ela não queira que você olhe na janela da alma dela, Pois é. porque você pode descobrir coisas desagradáveis. Mas vamos dar uma olhada nesta mulher e discutir a respeito de toda a questão
que se desenvolve sobre o mistério da iniquidade na Bíblia. Sim, porque o diabo trabalha muito duro para desviar o foco da verdadeira identidade dela. Sim, tem muitas coisas aí fora. Tem uma aqui, outra ali, um monte de ideias estranhas, não é? Portanto, precisamos tomar cuidado, temos que ser cuidadosos para não construir uma teologia em contrafação. E isso pode acontecer facilmente. Sem dúvida, veja a história de Israel. Isso é construir uma teologia sobre uma contrafação. E uma vez que se começa a construir essa teologia em contrafação, você pode acabar sendo pego em questões do Oriente, da Turquia, etc. A Bíblia é muito clara, nos revelando quem é o problema. E o problema é esta besta terrível, que precisamos identificar. E isso tem que ser feito de uma vez por todas. E também há nuances como o Rei do Norte, o Rei do Sul, e tudo isso faz parte deste cenário final. Vamos dar uma olhada então. A mulher que monta sobre a besta. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem melhor compreendidos, os crentes terão uma experiência religiosa completamente diferente. Lhes serão dados vislumbres dos portais abertos do céu, de forma que o coração e a mente serão impressionados com o caráter que todos devem desenvolver para perceberem a bênção que será a recompensa do puro de coração. Existem muitos detalhes nessa declaração aí. É verdade, tem mesmo. Você também não acha? O que ela diz aí é que temos que compreender o livro de Apocalipse, não é? Sim, E isso, por sua vez, terá uma consequência no coração. Será uma nova experiência religiosa. E ela, ao dizer aqui melhor compreendidos, devemos entender então que há uma progressão nessa compreensão. os eventos do livro vão sendo compreendidos. Sim. E se compreendermos esses livros e vermos o mistério da iniquidade e o compararmos ao mistério da divindade, então perceberemos que tipo de caráter devemos desenvolver para ir para o céu, que é muito contrastante com o caráter daqueles que não vão para o céu. Exato. Seremos impressionados com o tipo de caráter que devemos desenvolver. Então, a profecia, apesar de serem fatos se desenrolando, também causam um efeito no coração. Claro, sem dúvida. Elas mudam o coração para melhor. Se você entender, durante o seu estudo de profecias, que você está lidando ali com a palavra do Deus infalível, isso naturalmente vai te dar confiança naquela palavra. É a pura verdade. E eu já ouvi pessoas dizerem que nós não deveríamos utilizar a Bíblia ou os livros de Daniel e Apocalipse a fim de provar a história. Mas é exatamente o oposto. Exata. E por quê? Porque através disso você tem um entendimento melhor de como nós deveríamos estar nos relacionando com Deus para irmos para o céu. Correto? Então, com isso em mente, vamos começar. A besta de Apocalipse 17 e a mulher que a monta. Apocalipse 17, verso 1. E um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Bem, a descrição da besta não é necessariamente o que vemos aqui nessa imagem, mas é uma besta de 7 cabeças. E foi um dos 7 anjos que tinham as 7 taças que foi até João dizendo: Venha e eu lhe mostrarei algo. Sendo assim, aonde estamos no curso da história? Bem, isso daí deve ser logo antes das pragas começarem a cair. Muito bem, então isso nos leva ao fim dos tempos. Exato. Agora, essa besta naturalmente está muito ocupada. Portanto, trata-se de um período antes do fim do tempo de graça, mas muito próximo do fim, pois o anjo já está com a taça em sua mão para derramar a praga. Ele está prestes a fazê-lo. Então, nós avançamos aí no curso da história.
E sabemos que uma mulher, biblicamente falando, representa uma igreja nas Escrituras. E sabemos que essa igreja possui relacionamentos ilícitos com os reis da terra, ou seja, os governantes. E estes cometem fornicação com ela, ou seja, eles praticam apostasias, quando, na verdade, deveriam estar fazendo o que a Bíblia diz. Isso mesmo. Portanto, temos aí uma guerra sobre a palavra de Deus. Sim. E eles estão bêbados com vinho da fornicação. Vinho, nas Escrituras, geralmente é relacionado à doutrina. Jesus disse que devemos colocar vinho novo em odres novos. Mas isso é uma parábola. Ele não está falando de vinho, mas doutrinas. Ou seja, se queremos entender a verdade, temos que ter um novo coração. Precisamos nascer de novo para compreender esta nova verdade. Mas esse vinho aí da prostituta é enganoso, é uma falsa doutrina. Portanto, nós sabemos que esta mulher é, na verdade, uma igreja que controla sistemas políticos. E todos os reis do mundo estão relacionando-se com ela. Isto é o X da questão, do que diz a esse respeito. Então o anjo me levou em espírito para um deserto. E ali vi uma mulher montada numa besta vermelha. É interessante que essa mulher, neste ponto da história, está no deserto. Isso também revela aonde isso acontece no curso da história. Sim, ela foi tomada de seu assento de autoridade para ser isolada no deserto. Mas ela continua sendo uma mulher perversa. Porém, aí ela está num deserto. E eu vi uma mulher sentada numa besta escarlate. Essa cor escarlate é interessante. Com ela podemos traçar paralelos na Bíblia. Para saber quem é a mulher? Bem, é uma besta escarlate, ou seja, uma besta vermelha, e é cheia de blasfêmias. Em que outra parte do livro de Apocalipse são mencionadas blasfêmias? Lá no capítulo 13. Além disso, também vimos que o chifre pequeno de Daniel 7 também blasfemava. Ou seja, são a mesma coisa, apenas em fases diferentes. Cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Muito bem. Então, essa mulher está montada na besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Temos que compreender as cabeças para encontrarmos os chifres. Sim. Temos que voltar na história para ver de onde vêm as cabeças e de onde vêm os chifres. E para isso, você tem que voltar no livro de Daniel. É como se fosse uma chave. É como se fosse uma chave, e Daniel nos diz onde surgiriam os 10 chifres. Esses chifres surgiriam por ocasião da queda do Império Romano. E dentre esses chifres, ainda surgiria o chifre pequeno. Então, na verdade, são 11 chifres. Mas falaremos sobre isso. E, de acordo com as Escrituras, um chifre também é uma entidade política, ou o rei que representa a entidade política. É a Bíblia que faz essa definição. E a mulher estava vestida de roxo e vermelho, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio de abominações e imundícias de sua fornicação. Esta dica é muito boa. Não dá para errar tendo essa dica. É uma mulher muito rica. Sim. Como mostra a nossa imagem aí, é uma mulher muito rica. Na verdade, provavelmente a mais rica de todas as igrejas. Na verdade, mais até do que os reis. Provavelmente mais rica que qualquer entidade deste planeta. Ela tem um cálice dourado em sua mão, cheio das abominações e imundícias de sua fornicação. Há apenas uma igreja no mundo que se autorretrata como uma mulher com um cálice dourado na mão. E essa é a Igreja Católica, o catolicismo romano. E isso é um fato. Temos aqui essa estátua lá no Vaticano, onde uma mulher segura um cálice de ouro. Não dá para ser mais claro do que isso. E ela não tem a menor vergonha de dizer que ela é os ouvidos dos reis do mundo. E ela se orgulha desse fato. É muita prepotência. E sobre a sua testa estava escrito um nome: Mistério. Mistério é algo secreto, não é? Sim. É algo que você não quer que ninguém saiba. Isso é algo escondido.
mas a Bíblia chama de a Grande Babilônia. Então temos uma pista aí. É um sistema político-religioso que tem elementos babilônicos nele. E a Babilônia sempre foi a antagonista do povo de Deus. Sim. A adoração da deusa mãe e Deus Filho vem da Babilônia, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Ela também se chama a mãe das prostitutas e abominações de toda a terra. Agora, se ela é uma prostituta e alega ser a mãe de todas as outras prostitutas, isso quer dizer que ela é a mãe de todas as outras igrejas que também estejam em apostasia. Suas filhas. A igreja que se relaciona com essa mulher automaticamente se torna uma prostituta, porque é impossível estar em harmonia com Deus se você também está em harmonia com ela. Não dá. Se você a reconhece como a igreja líder nesse mundo, você automaticamente reconhece uma abominação. É isso que diz as Escrituras. Simples assim. É o que diz, isso é um fato. Ok. Nós já fizemos muitos episódios aqui a respeito das abominações que essa igreja ensina. É verdade. Você se lembra daquela sobre a doutrina da serpente? Sim. Quem quiser pode ir atrás daquele episódio. Não dá para repetir todas as doutrinas aqui. Mas é isso que diz a Bíblia. Nós também mostramos que as filhas, ou seja, igrejas que reconhecem a autoridade dela, também ensinam doutrinas provenientes das abominações da mãe. Sim, ensinam doutrinas que não são bíblicas, que vieram diretamente da mãe. Mas será que a Igreja Católica reconhece ser a mãe de todas as igrejas? Ora, sabemos que ela pensa assim. Temos aí mais uma estátua da mulher segurando o cálice em sua mão. E eles têm muito orgulho do fato dela estar segurando esse cálice na mão. Isso aí também é no Vaticano, ok? Sim, exatamente. Já nessa foto aqui, e aliás, esse lugar é a cabeça espiritual da Igreja Católica, e não é no Vaticano. O Vaticano seria mais o assento, o governo da besta. Mas aqui é mais a cabeça espiritual, a Catedral de São João Latrão, a partir da onde o Papa fala ex cátedra. Isso aí é quase como a igreja e o Estado. Sim. Tem a parte da igreja e depois a parte do trono, por assim dizer. Essa é a igreja de São João Latrão. Naturalmente, fica lá em Roma. E se você entra pelos portões, você verá ali duas placas, ali onde estou indicando com o ponteiro do mouse. Nessas placas, podemos ver a declaração de que ela é esta entidade eclesiástica, Ecclesiarum Mater. Ou seja, em outras palavras, ela reconhece ser a mãe de todas as igrejas. E o próprio Papa Bento disse que a Igreja Católica não é a irmã. Não, não. A Igreja Católica é a mãe. E as outras igrejas são As filhas. filhas, não irmãs. São filhas. Portanto, é extremamente claro com quem estamos lidando ali na profecia. Muito bem. Bestas de 7 cabeças aparecem apenas 3 vezes na Bíblia. Com relação às outras menções, tratam-se de compósitos que somam até 7, mas uma descrição de besta de 7 cabeças aparece 3 vezes. Vamos dar uma olhada nessas descrições. Apocalipse 12, verso 3. E apareceu outra coisa impressionante no céu. Eu vi um grande dragão vermelho. Qual é a cor do dragão, Martin? Vermelho. Vermelho, não é? Tendo 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas sobre essas cabeças. Veja que essas coroas estão sobre as cabeças, não os chifres. Ok. Então, precisamos saber quem é esse dragão vermelho. Apocalipse 12 nos diz isso. Ele diz que o dragão também é Satanás, que tomou 1/3 das estrelas do céu com ele, ou seja, ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Trata-se lá da guerra celestial, lá no início. Vamos continuar lendo. A segunda menção está em Apocalipse 13, 1. E eu estava sobre a areia do mar, e vi uma besta que saía do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bem, então deve estar associada com a outra, Claro. porque ela também tem 7 cabeças e 10 chifres. Você conhece o ditado? Se parece um pato, anda como um pato e faz quack como um pato, então é um pato.
Não podia ser outra coisa, não é? Uma galinha não pode ser. Não, é naturalmente um pato. E sobre os chifres, 10 coroas. E sobre as cabeças, o nome de blasfêmia. Muito bem, então o que aconteceu aqui? As coroas foram das cabeças para os chifres. Nós já vamos falar mais sobre isso. Provavelmente houve alguma progressão, não é? Porque houve uma mudança. E, naturalmente, a terceira achamos em Apocalipse 17. Então ele me levou em espírito para o deserto. E vi uma mulher sentada sobre uma besta vermelha, assim como o dragão vermelho. E essa besta era cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então veja, mais uma vez temos a blasfêmia aqui. Assim como a besta de Apocalipse 13 também tinha blasfêmia. Então, é a mesma coisa. Exato. Salmo 74, lemos esse verso aqui. O Senhor quebra as cabeças do Leviatã em pedaços. Perceba que é plural aqui, Martin. Não é apenas uma cabeça. Acho que não é exagero supor que sejam 7, né? O Senhor quebra as cabeças do Leviatã em pedaços e o dá como carne às pessoas que habitam no deserto. Ou seja, Deus vai destruir esse sistema. É isso aí, Martin. Esse sistema vai ser destruído. Mas por hora ele tem permissão para continuar. Então vamos buscar um pouco mais de informação para ver se entendemos essa progressão das bestas. Vamos dar uma olhada em Apocalipse capítulo 12. E apareceu mais uma maravilha no céu, e eis que um dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as cabeças. Então, cada uma dessas cabeças tem uma coroa. E nós precisamos saber o que são as cabeças. Temos que saber o que são os chifres também. E, finalmente, o que são as coroas. Sim. Bom, eu não acho que a gente tem que ler todo o Apocalipse 12. Já fizemos isso. Sim, já fizemos isso. Estamos nos concentrando em Apocalipse 17 agora. Portanto, vamos apenas mostrar um resumo. Este dragão de 7 cabeças representa a Roma imperial. E por quê? Porque tentou destruir Jesus pela emissão de um decreto para matar as crianças abaixo de 2 anos. Herodes, que foi como posso dizer, servo de Roma, foi a pessoa que emitiu aquele decreto. Esse poder crucificou Jesus e perseguiu a sua igreja sob Pôncio Pilatos. Então, foi uma questão romana. E também representa Satanás, que fez de Roma o seu trono e usou o seu poder de ferro para esmagar todos os dissidentes. Portanto, esta é Roma imperial e as coroas estão sobre as cabeças. Sim. Na verdade, durante esse período imperial romano, os chifres ainda não estavam desenvolvidos. Ainda assim, é retratado com 10 chifres. Veremos em Daniel que os chifres vieram depois, mais tarde. Sim, é isso mesmo. Portanto, Roma estava governando. Ela estava exercendo poder imperial sobre o mundo. E foi uma ferramenta nas mãos de Satanás. Era um império pagão. Sim, e ele utilizou para tentar esmagar o cristianismo e Cristo. Então, esta é a forma pagã deste poder. E depois nós temos essa besta de 7 cabeças, que é mencionada em Apocalipse 13, a besta que sai do mar. E eu estava na areia do mar quando vi surgir uma besta a partir do mar. Como já vimos, o mar representa pessoas, multidões, nações. Sim, nós já vimos isso também. Muito bem. E ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. É muito semelhante, portanto, àquela que vimos em Apocalipse capítulo 12. E isso é muito interessante, porque as coroas foram das cabeças para os chifres. E sobre a sua cabeça havia nomes de blasfêmia. Isso é muito interessante, porque, de acordo com Daniel capítulo 7, a primeira besta que surge é Babilônia. Babilônia foi conquistada pela Medo-Pérsia, e o símbolo utilizado para Babilônia é o leão. A Medo-Pérsia conquista a Babilônia. O símbolo da Medo-Pérsia é o urso. A Medo-Pérsia é conquistada pela Grécia, e o símbolo desta é o leopardo de 4 cabeças.
E finalmente vem o monstro terrível. E dele surgem 10 chifres. E aí no livro de Daniel, nos é dito que os 10 chifres são 10 reis que surgiriam a partir deste reino. Porém, 3 se opõem a outro poder, que é o poder do chifre pequeno, Sim, que começa a crescer. correto? Então, de acordo com as Escrituras, 3 deles tinham que ser arrancados, para que finalmente o chifre pequeno crescesse, para então dominar sobre todos os outros, ou seja, governando sobre os outros reis. E é um chifre blasfemo? Sim, é um poder blasfemo. Então, esse poder é a Roma papal. Então, temos a mudança da Roma literal para a Roma papal. Então temos Roma pagã e Roma papal. Isso. E, portanto, há uma mudança no poder que governa. Sim, Então, as coroas, o governo estava sobre as cabeças. Ele controlava esses reinos. Mas agora está nos chifres. Então, é Roma governando os poderes da Europa. Roma papal. Roma papal. E lembre-se que ele tinha que arrancar 3 chifres. Aham. Martin, se você calcular um pouquinho, se tinha 10 chifres e 3 foram arrancados, quantos sobraram? 7? 7. Então havia 7 chifres. Mas aí surgiu um chifre pequeno que tornou-se preeminente. Sim. Ele ficou poderoso. Ele os dominou, basicamente. E quantos chifres no total? 8? Qual seria então o número daquele pequeno chifre? 8. O número atrelado àquele chifre pequeno é 8, não é? 8. Correto? Muito bem. E a besta que vi era como um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. O dragão deu a ele o seu poder, seu trono e grande autoridade. O dragão estava lá em Apocalipse 12. Ele representa o diabo, mas também representa Roma pagã. Será que a Roma pagã, historicamente, deu a sua autoridade e o seu trono de poder ao Papa? Sim, Sim. 100%. E, no fim das contas, o Papa se tornou o líder. Então, de acordo com os decretos dos imperadores romanos, desde Justiniano até Constantino, esse poder que Roma possuía dentro da esfera política e que foi dado ao papado. E o papado começou a governar como poder supremo, uma vez que a oposição oferecida por essas 3 nações europeias foi eliminada. Sim. Os Érulos, os Ostrogodos e os Vândalos foram eliminados. Os últimos foram os Ostrogodos. E então ele tomou a cadeira papal e tornou-se poderosíssimo rapidamente. Isso foi no ano 538 depois de Cristo, que foi o começo dos 1260 anos em que ele governou a Europa com punho de ferro. Sim. A coroa estava sobre os chifres. Ele governou sobre todos os poderes europeus. Ele governou como o 8º chifre. Ele governou como o 8º chifre. Seu número era 8. Dos 10 reinos, 3 caíram, e ele, como 8º, cresceu poderosamente. E essa parte também nos diz aonde estamos no curso da história. Isso, temos aí uma progressão, não é? E sabe o que é interessante, Martin? É que todos os outros que foram conquistados por poder militar. A Babilônia foi conquistada pelos Medo-Persas, os Medo-Persas conquistados pelos gregos, os gregos conquistados pelos romanos. Mas depois disso, não há mais conquista, não há mais guerra, não há mais tomada de poder. Há uma mudança de ênfase. É só isso agora. Portanto, desde que Roma tomou o poder, ela continua reinando. Mas ela continua reinando em formas diferentes. Sim, o seu formato muda. Sim. Vamos tentar explicar novamente. Sabemos que há uma progressão no tempo, porque os 10 chifres não tinham sido estabelecidos no tempo de Roma pagã. Depois eles se tornaram proeminentes, as coroas foram para os chifres e o Papa governou sobre todos. E outra coisa interessante sobre isso, Martin,
é que se você for ao livro de Daniel, você começa com a Babilônia. Aí vai para a Medo-Pérsia, depois Grécia, e quando você vai para Roma, você chega então a Roma papal. Bem, aqui está em reverso, porque vemos o leopardo, que é a Grécia, depois o urso, que é a Medo-Pérsia, aí o leão, que é a Babilônia. Então está invertido. Neste ponto da história, nós estamos olhando para trás. Sim, tudo isso aí já aconteceu. Já aconteceu. Estamos olhando na sequência reversa. Já aconteceu. Então, nós temos certeza de que não estamos lidando com criaturas diferentes. Estamos lidando com uma sequência no tempo. E é muito importante compreender isso. Apocalipse 13:3. E vi que uma de suas cabeças estava como se tivesse ferida de morte. Ou seja, de alguma maneira, em uma de suas formas, ela perdeu seu poder. Mas é interessante porque a Bíblia diz como se tivesse ferida de morte. Ora, por que a Bíblia simplesmente não diz que uma de suas cabeças foi ferida de morte? Porque não estava morta. Ela não morreu, porque essa besta ainda existe. Então, parece que foi ferida de morte. Parece que foi ferida mortalmente. E aí nós temos uma nova progressão, que é o fato da ferida ter sido curada. E o mundo passou a se maravilhar após ela. Então temos uma morte aparente e uma ressurreição. Isso é ao longo do tempo. Apocalipse fala através de uma progressão no tempo, com várias fases da mesma entidade e poder. Isso é muito importante, porque as pessoas começam a aplicar essa progressão a diferentes entidades. Mas isso não está correto. Esse é um ponto muito importante, Martin. Você não pode trazer novas entidades. Você não pode, aí, por exemplo, que a China se encaixa aí. Não. Você não pode fazer isso. Você não pode dizer que a Turquia se encaixa aí. Você não pode dizer que os palestinos se encaixam aí. Porque nós estamos lidando com a entidade romana. É para ela que estamos olhando. Então, uma de suas cabeças estava ferida. Recebeu uma ferida mortal. Mas quando foi que isso aconteceu? Historicamente, isso aconteceu em 1798, quando o poder do Papa foi removido, o seu poder político. Porém, a Igreja, por algum tempo, parece ter perdido seu poder. Mas, na verdade, ela não perdeu. Já já falaremos sobre isso. Então, essa ferida seria curada. Ou seja, o poder que ela tinha quando as coroas estavam sobre os chifres será dado de volta a ela. Ou seja, ela mandará novamente nos governantes. E, ao fazer assim, estarão adorando o dragão, que deu poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode fazer guerra contra ela? O que mais podemos aprender disso aí? Eu acredito que se você seguir os ditames desta besta, você estará sendo mais obediente a ela do que ao Deus da Bíblia. Sem dúvida. É isso aí. E a outra pergunta é: quem é capaz de fazer guerra contra ela? Essa besta deve ser muito poderosa. Na verdade, essa pergunta é uma declaração, que quer dizer que ninguém pode fazer guerra contra ela. Ninguém, ele tem todo sob controle. Agora, isso é interessante, porque essa entidade não tem poder militar, exceto pela pequena guarda suíça. E, certamente, ela não oferece ameaça a nenhuma nação. Não. Portanto, de onde vem o poder da besta e como ela o exerce? E é muito óbvio que ela tem poder, porque ela diz: você não pode me tocar, do contrário, eu te destruo. Não é? Ninguém pode fazer guerra contra ela. Também aprendemos outra coisa, que na progressão do tempo, eles pegaram certas nuances e aprimoraram seu poder. Se você pega, por exemplo, Daniel capítulo 2, essa progressão é retratada lá por meio de metais. Sim. Me refiro à estátua, você vai do ouro, depois prata, bronze e ferro. Agora, o valor do metal vai caindo, mas a força vai aumentando. E isso é importante. A prata é menos valiosa que o ouro, o bronze menos que a prata, e o ferro menos que o bronze, mas a força do metal vai aumentando.
Isso é muito interessante se você segue esse padrão. Agora, essa besta tem os atributos do leopardo. Nós já discutimos isso muitas vezes antes. Sabemos que o leopardo representa a Grécia, de acordo com o livro de Daniel. E ele define assim, você não precisa adivinhar isso. Então, a filosofia deste poder é uma filosofia grega. Também já falamos sobre isso. A questão da lei natural, de que tudo se baseia na filosofia grega. Até mesmo a questão das origens Sim. vem de Aristóteles. Já o urso é a Medo-Pérsia, o sistema de governo mitraíta, de adoração ao sol, isso é Medo-Persa. E o leão é a maneira como a besta fala, ou seja, é doutrina babilônica. É uma religião baseada em obras. É dela que vem a adoração da deusa mãe e Deus filho. E essa besta é, em outras palavras, uma progressão da Roma pagã para a Roma papal, com a transferência de autoridade das cabeças para os chifres. Exato. Vamos continuar então. Existe uma declaração interessante tirada do livro Fermentos do Oriente Médio, que diz assim: hoje, tão incrível como possa parecer, muitos pregadores protestantes estão ensinando que as interpretações inspiradas por Deus das profecias, que foram tão energicamente apresentadas pelos reformadores e que foram o baluarte do movimento protestante, são erradas. Ora, veja só, hein? E que, portanto, a mentirosa exegese das Escrituras dos reformadores foi o grande esteio da fundação da grande reforma enviada por Deus. Ou seja, a reforma foi uma grande besteira. De acordo com esses pregadores aí, não é? Sim, porque hoje em dia eles se assentam em concílios ecumênicos. Eles acham que esse poder que a Bíblia descreve como a prostituta de Apocalipse é um poder cristão, quando na verdade é um poder pagão se mascarando de poder cristão. E os reformadores disseram que as bestas de Apocalipse 13 apontam para o Papa. Eles diziam que o poder do chifre pequeno de Daniel também apontava para o Papa. E a interpretação deles é muito sólida. Mas hoje ninguém mais acredita. Eles acreditam no preterismo ou futurismo? A maioria futurismo, que o anticristo ainda vai vir no futuro. Mas Paulo não diz que ele já estava ativo nos dias dele, como então virá só no futuro? Portanto, É realmente um engano muito grande. e aí ele faz a pergunta: como ocorreram essas mudanças? Como todo mundo protestante mudou suas doutrinas? Quem fez isso? A resposta clara e decisiva é os jesuítas. Tudo gira em torno disso, Martin. Os jesuítas. Então, os jesuítas têm trabalhado arduamente por baixo dos panos para minar os princípios protestantes, as doutrinas bíblicas, a justificação pela fé e cada aspecto da expiação. E quem está por trás? Os jesuítas. Esta é a organização mais perversa que já existiu na face da Terra. E eles fazem juramento ao papado. Eles matam, incriminam, fazem qualquer coisa para cumprir o objetivo do papado. Mas o que essa mulher aí está escondendo? O que é que ela não quer ver? Vamos ver se há uma progressão nisso aí também. Então, temos a mulher com o cálice na mão. É a Igreja Católica Romana. Não há dúvida sobre isso. Ela mesma se retrata assim. E no verso 6 diz: E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E quando eu a vi, me maravilhei com grande admiração. Milhões de milhões, centenas de milhões foram mortos. Os valdenses, albingenses, os protestantes, mesmo antes da Reforma, 100 anos antes da Reforma, com os hussitas e por aí vai. Esta mulher derramou muito sangue. Bebês foram arrancados de úteros. Não há dúvida de que este é um poder perseguidor que continuou aquilo que Roma começou no Coliseu. Ele apenas mudou a roupagem. E ela fazia as torturas mais terríveis em suas câmaras de tortura. Ela literalmente bebeu
o sangue dos santos, até ficar bêbada. E quando eu a vi, me maravilhei com grande admiração. Como pode ser isso? Como isto pode acontecer? Porque a maneira pela qual ela se retrata parece tão boa. Parece boa. E o anjo me disse, por que você se maravilha? Eu te explicarei o mistério da mulher. Então veja, tem um mistério aí. Assim como a da besta que a carrega, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu já foi. Ou seja, apontou de volta para o tempo. Apontou de volta para Apocalipse capítulo 13. E se você quiser ir ainda mais adiante, aponta para Apocalipse capítulo 12. Então a besta era, mas não é. Então, neste ponto, quando a profecia aconteceu, quando o anjo estava prestes a derramar a taça, historicamente falando, ela está num estado de não ser. Mas então surgirá do abismo profundo e irá até a perdição. E aqueles que habitam na terra se maravilharão. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida da fundação do mundo, quando contemplarem a besta que era, que não é, mas que ainda assim é. É uma charada isso aí, não é? Com certeza. É uma bela charada. Vamos decifrar isso aí. Essa besta já foi um poder político. O interessante é que essa besta não tem coroas. Não. Não há coroas na besta de Apocalipse 17. Em Apocalipse 12 estava nas cabeças. No capítulo 13 estava nos chifres. E agora já não tem mais coroas. Porque ela não está governando. Vamos colocar de uma maneira diferente, Martin. Parece que ela não está reinando. Exato. Isso é parte do mistério. Mas naturalmente ela está governando, porque ela monta a besta. Quem controla as nações quando se cavalga a besta? A pessoa que está montada nela. Exatamente. Aqui está ela governando. Agora, quantas cabeças ela tem? 7? 7? A mulher tem uma cabeça? Sim. Então é 8. Então, se você acrescentar a cabeça dela, Dá 8? qual é o número do chifre pequeno? 8. É óbvio, não é? Porque havia 10, 3 foram arrancados, sobraram 7. Ela então tem proeminência e torna-se o oitavo. Essa mulher é a oitava cabeça. Não seria o mesmo poder que o chifre pequeno? O mesmo poder. Muito bem. Este é um enigma muito interessante. E, você sabe, a humanidade tem tentado desvendar isso por muitas vezes. Há muitas exegeses sobre o tema de quem são as cabeças. Uns dizem que começa no Egito, depois a Síria. Mas nesse caso, por que você acrescenta uns e deixa outros de fora? Então é complicado. Vamos ficar apenas com o que as Escrituras dizem. Sim. Deixa a Bíblia falar. Sabe, Martin, eu gosto de ler. E, às vezes, a gente lê muitas coisas que não fazem sentido. Às vezes, você lê algumas coisas que fazem muito sentido, mas são tão complicadas que não dá para assimilar. Tem muitas nuances. Se você ler alguns dos simpósios, o que um diz, o que outro diz, então você acaba ficando muito confuso e acha que ninguém vai entender essa profecia final. Mas, às vezes, você esbarra em explicações bastante simples. E você pensa, sabe, às vezes você não precisa beber necessariamente do copo dos teólogos. Talvez você possa beber de outros poços também e procurar chegar a uma conclusão sua também. É isso aí. Tem alguns livros que eu tenho lido recentemente que são muito simples. Ainda assim, eles são tão iluminadores. Eu li um livro de Steve Wallberg, A Mulher Sanguinária e a Besta de 7 Cabeças. É um livro pequenininho, mas é escrito com muita lógica. E a ideia dele é a de que, já que estamos falando de cabeças da besta, por que simplesmente não ficar com as cabeças lá de Daniel e Apocalipse? Por que incluir outras entidades? E eu pensei, essa é uma ideia boa. Muito bem, obrigado, Steve.
Boa ideia, eu vou pensar a respeito disso. E aí, alguém me deu esse livro aqui. Também é um livro interessante. É So You Will Believe, de Regan Brett Kefuk. Eu conheço os Kefuks. E eu estava pensando, o que eles querem dizer? Porque eu os conheço pessoalmente. Alguns deles eu conheço muito bem, outros nem tanto. Mas eu pensei comigo mesmo, bem, eu vou ler esse livro aqui. E que grata surpresa, viu? Porque há muitas gemas aqui. Então, esses livrinhos eu posso recomendar a vocês. É bom para expandir o conhecimento. Eles são livros muito bons, bem simples, sobre um assunto que muitas vezes é complicado. E os livros não desviam para nada que seja perigoso. Eles apenas descrevem as coisas de uma maneira fácil de entender. E ainda há um outro livro. Eu já o li há muitos anos atrás já. E ele é bastante completo. Se chama O Rei do Norte em Jerusalém, por Louis F. Ware. Algumas pessoas decidiram jogar o Sr. Louis F. Ware para fora da janela, porque ele pensa um pouco diferente. Mas se você seguir a lógica dele, daquilo que ele está falando, é muito profunda. Eu só estou dizendo que, por causa de simplicidade, às vezes é bom você ler alguma coisa que vá direto ao ponto, sabe? Sem enrolação. E eu acho que há certo mérito naquilo que eles dizem. Muito bem, vamos dar uma olhada nessa besta e seus atributos. Por que você se maravilha? Eu vou te contar o mistério da mulher e da besta que a carrega, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E a besta que você viu era, ou seja, que uma referência à época que ela tinha poder, e não é. E este é o período que estamos falando. Isso é o tempo de hoje, porque hoje essa besta não tem o poder, ou pelo menos não parece ter o poder. Exatamente, porque ela recebeu, em 1798, a ferida mortal. Então esse período é após 1798. Obviamente, hoje vivemos num período da história de 1798 até os dias de hoje. Então, estamos no período em que ela não é. Mas ela se erguerá do abismo profundo. Muito bem. Que filosofia saiu do abismo profundo? Porque é de lá que ela vem. E para onde ela vai? Bem, ele diz que vai à perdição. Então essa besta será destruída. E quem segue essa besta? Aqueles que habitam na terra e se maravilharão com ela. São aqueles que se maravilham após a besta. Como está em Apocalipse 13. E a palavra maravilhar-se quer dizer que você recebe a mentalidade dela. Você passa a pensar como ela. Você é enganado por ela. Porque aqueles que se maravilham após ela, em outras palavras, que aceitam o vinho dela, não têm seus nomes escritos no livro da vida. Isso já deixa bem claro quais pessoas são essas. É isso aí. Então é melhor a gente prestar atenção. E eles contemplaram a besta que era e que não é, ou seja, o dia em que vivemos agora, mas que é. Como ela pode não ser se ela é? Ela deve ser por baixo dos panos, não é? Vamos dar uma olhada nisso. É realmente fascinante. E aqui está a mente que tem sabedoria. Daniel diz que nenhum dos perversos vai entender isso, mas que os sábios entenderão. E os sábios têm os seus nomes no livro da vida, não como os outros. Agora, o que torna você sábio? A sua inteligência? Não. Com certeza não. A nossa sabedoria vem de acreditar na palavra de Deus. Lembre-se quando você disse que é dali que vem toda a santidade, em concordar com a palavra de Deus. Mas se você crê na palavra de Deus e não a faz, você é um hipócrita. Então, aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas. Bem, essa é uma descrição bem clara, não é? Sim, com certeza. Não há muito que se discutir. Quando a Bíblia, em Daniel, diz que existem 10 chifres, e que esses 10 chifres são 10 reis que surgiriam, ou 10 reinos,
A Bíblia dá as duas definições, então é isso que eles são. E aqui temos 7 montanhas. A Bíblia dá a descrição literal. Muito bem, então há 7 montanhas, que são montanhas literais. Por acaso Roma não foi construída Sim, sobre 7 colinas? Sim. Mas uma montanha na Bíblia também significa um reino. Portanto, ela foi construída sobre 7 reinos exclusivos. portanto, se considerarmos a interpretação histórica contínua, isso daí seguirá uma sequência. E então ele nos diz aonde nos encontramos no curso da história. E existem 7 reis. Lembre-se de que um reino também é um rei. 5 caíram, um é, e o outro ainda não chegou. Mas quando chegar, vai continuar por pouco tempo. Muito bem, 5 caíram, e temos que saber que 5 são esses que caíram, e um é. Qual é que é? É o que não é, porque é o que ele descreveu como sendo que é. Então, é o que não é. E o outro ainda não chegou, então tem um que ainda vai chegar. E quando ele chegar, ele vai continuar por pouco tempo. Felizmente, por apenas um pouco tempo. Nós não teremos que aturá-lo por muito tempo. Mas então tem esse verso interessante. E a besta que era e que não é, ele mesmo é o 8º. E ele é dos 7 e vai à perdição. Muito bem, ele é o 8º. Uma vez que os 3 chifres foram arrancados, o chifre pequeno acabou tornando-se o quê? O 8º? E se essa mulher se assenta em uma besta com 7 cabeças, a cabeça dela seria a 8ª. Muito bem, então 8 é um número interessante, não é? Certo, se usarmos apenas a besta como retratada em Daniel e Apocalipse, ou seja, a gente corta todas as outras possibilidades com as várias exegeses que existem por aí, sem contar Egito, sem contar Síria, sem contar nenhuma delas. Apenas o que Daniel e Apocalipse nos deu. China, Rússia. Deixar tudo isso de fora. Apenas o que Daniel e Apocalipse nos mostram. Então, as 5 que caíram, neste ponto aqui, seria a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Roma pagã e também Roma papal. Isso porque ela está no estado da ferida mortal. Isso, atualmente. Então, essas são as 5 que caíram. Uma é. E esta deve ser o papado ferido, porque não há coroas nas suas cabeças ou chifres. Mas lembre-se, apenas parece que foi uma ferida mortal. Então, ela está governando por trás da cortina. Sim, ela está governando, mas você não sabe. Sim, as pessoas não sabem que é ela que está governando. E não é para as pessoas saberem mesmo. Ela não quer ser percebida. Sim, O que o olho não vê, o coração não sente. Não seria muito conveniente que as pessoas achassem que o anticristo não existe mais e que não tem poder nenhum? Aí ele não seria mais um problema. Neste caso, nós estaríamos errados. sim, e o anticristo ainda teria que vir. Ou talvez ele já está no passado, aí também não precisamos nos preocupar com ele. Mas se ele será destruído pelo brilho da vinda de Jesus, como ele pode estar no passado? Pois é. Talvez ele esteja vindo no futuro, então. E se for apenas no futuro, por que a Bíblia diz que ele é? Isso é um problema, não é? Muito bem, então se ela está montada na besta, quer dizer que a besta existe. A besta é o poder político, não é? Um existe. Deve ser o papado ferido, que pareceu ter uma ferida mortal e estava governando através de um proxy. A ferida mortal foi feita em 1798 pela França. A França também é introduzida na forma de uma deusa ateia de governo secular durante a Revolução Francesa. E atacou as 2 testemunhas de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Tudo isso está em Apocalipse capítulo 11. E nós não vamos fazer uma exegese sobre esse capítulo agora. Não temos tempo. Precisamos nos concentrar nesta mulher. Ainda assim, vamos ler Apocalipse capítulo 11, verso 7. E quando eles, as 2 testemunhas, terminaram o seu testemunho, a besta que surgia do abismo profundo fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará.
Então, primeiramente, essa besta, esse poder, que não é descrito como nada, como, por exemplo, uma besta de 7 cabeças ou coisa assim, é apenas chamada de besta. E é uma entidade política. E essa entidade política vem da profundeza do abismo. Agora, essa mulher de Apocalipse 17 não estava associada ao abismo? Exatamente. Qual é a filosofia, então, nesse estado do não é? Neste período da ferida? Deve ser o secularismo? Deve ser aquilo que saiu da Revolução Francesa, não é? Sendo assim, quem governou após 1798? Bem, Apocalipse 13 nos diz que foi uma besta que saiu da terra. E essa besta tem duas fases. Assim como Roma teve uma fase pagã e uma fase papal. Essa besta tem duas fases. Na primeira, ela é como cordeiro e depois fala como dragão. Não há conquista aqui, apenas uma mudança. Uma não é conquistada pela outra, é apenas uma mudança de forma. Isso, e não tem coroas, pois está no período do não é, mas ainda está governando. Ainda governa. A mulher ainda monta na besta, você gosta ou não, mesmo nesse período do não é. E vi outra besta surgir da terra, que tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Nós sabemos como fala o dragão. Ele persegue, ele faz leis Contra Deus. contra o povo de Deus e ele os mata. Então, essa besta, como o cordeiro, falará como o dragão, assim como Roma falava. E essa besta exerce todo o poder da primeira besta diante dela. Quem trabalha para a primeira besta? Os Estados Unidos da América. Essa besta. Porque ele está fazendo exatamente o que essa besta, que não é, supostamente, quer que ela faça. Mas, Martin, é uma besta como cordeiro. É um país protestante. Você está dizendo que essa mulher está usando esse poder como procurador para governar a favor dela, para que as pessoas não vejam que, na verdade, é ela quem governa? É exatamente o que a Bíblia nos diz. Muito bem. E o que essa besta faz quando fala como dragão? Ela faz que a terra e os que moram nela adorem a primeira besta, ou seja, honrá-la e obedecê-la. É isso aí. Mas ela tem que forçar. E como se força alguém? Pela lei. Continuando. De quem a ferida mortal foi curada. Então vemos uma progressão. Até que essa ferida mortal seja curada, esta besta trabalhará em favor da outra besta. É isso aí. E você começará a vê-la falando como dragão conforme ela se aproxima da cura. Veremos a transição do período do cordeiro para o período do dragão. Mas se ela trabalha em favor da outra, o espírito do dragão deve estar escondido lá esse tempo todo? Sim, desde o início. Muito bem. Mas como? Como você governa sem ser visto? Cortina de fumaça? Cortina de fumaça, muito bem. Sociedades secretas e confederações. Conforme nos aproximamos do fim dos tempos, haverá uma demonstração cada vez maior de poder pagão. Divindades pagãs manifestarão seu poder e se exibirão diante das cidades do mundo. E isto já começou a acontecer. Quando começou? Em 1844, com as irmãs Fox e divindades pagãs. Em outras palavras, eram manifestações demoníacas. E isso vai acontecer cada vez mais. Eventualmente, essas manifestações vão se apoderar das igrejas, e aquilo que é chamado de Espírito Santo é, na verdade, ações demoníacas. Isso é muito sério. Com uma variedade de imagens, o Senhor Jesus representou a João, ou seja, o livro de Apocalipse, o caráter perverso e influência sedutora daqueles que foram destacados por sua perseguição ao povo de Deus. Está falando sobre Roma, tanto na forma pagã quanto na forma papal. Todos precisam de sabedoria para pesquisarem cuidadosamente o mistério da iniquidade que atua tão largamente agora no fim da história. Temos que ver isso aí. O mistério da iniquidade. E onde o encontramos? Este cenário terrível
foi desenhado por João para mostrar quão completamente os poderes da terra se darão ao mal. Deve mostrar àqueles que receberam a verdade quão perigoso é unirem-se a sociedades secretas, ou unirem-se em qualquer coisa que não guarde os mandamentos de Deus. Você acha que as sociedades secretas estão atuando nisso aí? Acho que são os protagonistas. Devem ser os protagonistas. Mas eu também achei interessante que você não tem permissão de maneira alguma para unir-se àqueles que não guardam os mandamentos. Os mandamentos são o pivô com relação ao que você está adorando. Se você quer mesmo saber a quem você adora, o sábado é essencial. Muito bem. Então, as sociedades secretas têm algo que ver com o Apocalipse de João? Sim, e isso é crucial. De acordo com esta citação aí, não dá para separá-los, certo? Não dá para separar as coisas. Vamos ler mais uma citação do Espírito de Profecia. A apresentação de Deus sobre as detestáveis obras dos habitantes, dos poderes governantes desse mundo, que ligam-se a sociedades secretas e confederações que não honram a lei de Deus, deveria capacitar as pessoas que têm a luz da verdade a ficarem longe desses males. Então, Martin, se você tem a luz da verdade, você deveria considerar que os reis do mundo se uniram às sociedades secretas? Com certeza. E se você teve a chance de ver o que são essas sociedades secretas, você não manteria distância? Sim. Do contrário, você está perdido? Sim, porque aí você fará parte do que será destruído. Muito bem. E quem está envolvido nisso? Todos aqueles que não honram a lei de Deus. Então, deveríamos manter distância desses males. E cada vez mais, todos os falsos religiosos do mundo manifestarão as suas más obras. Pois existem dois partidos: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que guerreiam contra a santa lei de Deus. Apenas dois. Se é assim, por que há tanta confusão em trazer todas essas entidades do exterior? E quem está envolvido especialmente nisso? Os falsos religiosos? Isso. As religiões não estão ligadas às sociedades secretas? Todas. Os grandes nomes dessas religiões não são maçons? Eles mesmos não são? Não há cavaleiros de Malta entre eles? Cavaleiros de Colombo? Todos eles. Ou estão nas instituições católicas, ou acham que estão nas protestantes. Mas as instituições protestantes, na verdade, são conduzidas por outras instituições sem que eles saibam. À plena vista. Muito bem, vamos voltar para essa história. De onde vem a besta? Vem do abismo profundo, o que aconteceu durante a Revolução Francesa. Quando o secularismo e todas essas coisas se opuseram diretamente aos mandamentos. Daniel, capítulo 11, verso 40 diz: "E no tempo do fim, o rei do sul se voltará contra ele." Então, o rei do sul o atacaria. Atacaria a quem? O rei do norte. Sim. E quem é o rei do norte? O rei do norte é o papado. Sim. Mas ainda há pessoas querendo dizer que o rei do norte não é o papado, é a Turquia. A Turquia se submeteu ao governo britânico Sim. e tornou-se unha e carne das Nações Unidas, das nações europeias. Ela não é mais o Império Otomano. É parte da OTAN agora. E Louis Ovawe resume o que os primeiros pioneiros acreditavam sobre esta questão. Alguns não acreditavam nele, mas você não pode desacreditar aquilo que as escrituras ensinam, que era o que os pioneiros ensinavam. Então, se você menciona algo de um pioneiro, você não pode descreditá-lo. Você tem que consultar o que ele disse. Ele aqui está falando sobre Tiago White. E nós sabemos que Urias Smith se agarrava à ideia de que o Reino Norte era a Turquia. Mas, condenando essa visão de que a Turquia era o poder referido ali em Daniel 11, 40, 45, Tiago White escreveu um editorial na Review and Herald de 29 de novembro de 1877. Ele disse assim: "Vamos dar uma rápida olhada na linha profética 4 vezes apresentada no livro de Daniel. É reconhecido que o mesmo tema é abordado nos capítulos 2, 7, 8 e 11.
com exceção de que a Babilônia é deixada de fora dos capítulos 8 e 11. Nós, primeiramente, passamos à estátua do capítulo 2, na qual a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e a Roma são representadas pelo ouro, prata e bronze e ferro. Quanto aos pés, todos concordam que não é a Turquia, mas Roma. Tem que ser assim. E ele continua, fazendo uma declaração. Tiago White, não é? Sim, Tiago White. Agora vem o ponto sobre o qual esse argumento depende muitíssimo. Será que o capítulo 11 da profecia de Daniel aborda a mesma temática coberta pelos capítulos 2, 7 e 8? Se for o caso, então o último poder mencionado no capítulo é Roma. Se você mostra continuamente a sequência daqueles reinos exibida naqueles capítulos, não dá para mudar tudo de repente. E ele continua a dizer que se as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, no segundo capítulo, representam Roma, e que se os 10 chifres da besta, que não tem descrição, e o chifre pequeno do sétimo capítulo representam Roma, e se o chifre pequeno, que prosperou grandemente no oitavo capítulo, representa Roma, logo o rei do norte também representa Roma. Estas são profecias paralelas, meus irmãos, que chegam até o evento da vinda do nosso Senhor. Bem, se foi isso o que Tiago White escreveu, e eu acredito que ele foi bem lógico aqui, então vamos nos agarrar ao que Apocalipse nos diz, ao invés de ficarmos pulando para a Turquia, para a China, para a Rússia, para o Irã, ou seja lá o que for. A Bíblia está se atendo aos poderes da Europa. É sobre isso que trata a profecia. Vamos ficar com isso aí. Eu concordo. Talvez 2 pontos a mais. Primeiro, nós já mencionamos antes que sim, Ellen White escreveu contra o jeito como o Tiago White falou com Urias Smith a respeito dessa parte. Mas ela não condenou o que ele disse. Isso. E em segundo lugar, se você só pegar o livro O Grande Conflito, em nenhum lugar você lê do começo ao fim que esse grande papel hoje será exercido pela Turquia. Não. O grande ator do tempo do fim será o papado. Não vamos nos confundir com falsas interpretações que estão entrando em nosso meio. Isso não nos ajuda em nada. Portanto, no tempo do fim, Martin, será que o rei do sul pressionaria o rei do norte? O rei do sul, ou o poder que atuou no papel do rei do sul, foi a França durante a Revolução Francesa. E o Papa foi levado cativo em 1798. Então, em 1798, o general francês Berthier entrou em Roma e aboliu o governo papal, estabelecendo um governo secular. As coroas foram removidas. Ele não tem mais poder. A besta entrou em seu estado de não é, mas como entidade política, tá? E isso foi retirado da Enciclopédia Americana, da edição de 1941. Agora, vamos dar uma olhada nos grandes jogadores. E uma figura muito importante dessa coisa toda foi Napoleão Bonaparte. Aqui, nesse artigo da grande loja maçônica de British Columbia e Yukon, eles falam a respeito de Napoleão e a maçonaria. E o artigo diz: a questão sobre se Napoleão Bonaparte foi um maçom ou não nunca foi decidida. Alguns rumores dizem que ele se tornou maçom na ilha de Malta. Alguns escritores tendem a acreditar que ele foi apenas instruído historicamente. A única coisa certa é que ele aprovava essa instituição e astutamente a tornou subserviente de seus próprios propósitos. E ali do lado tem uma nota muito interessante. Napoleão e a Revolução Francesa. A evidência em favor de uma iniciação maçônica anterior à ascensão de Napoleão ao título imperial é muito forte. E são os próprios maçons dizendo isso. Sim, eu só queria mencionar que eles normalmente têm orgulho de dizer que essas figuras são maçons. A iniciação ocorreu no corpo de um exército da loja maçônica Filadélfia, em Acócias, do rito primitivo de Narbonne. A terceira iniciação
da École Communiquée, sendo um avanço naquele rito. Essas iniciações ocorreram entre 1795 e 1798. Interessante, não é? Portanto, a julgar pelo que a própria maçonaria diz, será que Napoleão tornou-se maçom? Com certeza. Muito bem, vamos continuar nossa pequena saga histórica. Vamos continuar com as afirmações da Grande Loja Maçônica. 15 de agosto de 1769 a 5 de maio de 1821. Nascido na Córcega, Napoleão Bonaparte foi treinado nas escolas militares de Paris. Ele foi promovido a general depois do cerco de Toulon em 1793. Ele liderou as tropas na maior parte da Europa e, em 1798, no Egito. Voltando para a França, ele foi nomeado primeiro cônsul depois da Revolução. Ele conquistou o Egito em 1798. Ele não se tornou o rei do Egito? Sim. Quando o Apocalipse diz que esse lugar é espiritualmente chamado de Egito, não é num sentido literal e figurativo? E quando diz Sodoma, quer dizer licencioso? A França não era licenciosa? Muito. E não estava associada ao Egito? Sim. Muito bem. Napoleão fundou o Banco da França, reformou o sistema de impostos, restaurou a igreja, aprimorou o sistema educacional. Veja que ele restaurou até mesmo a igreja. A mulher da besta não estava bem? É isso aí. E ela continua montada na besta, que representa os poderes políticos, só que ninguém sabe que ela continua no poder. Superficialmente ela perdeu o poder, mas ela nunca foi retirada de cima da besta. E Napoleão mudou todo o sistema de governo, não foi? Ele melhorou o sistema educacional e, em 1804, assumiu o título hereditário de Imperador da França. No ano seguinte, ele entrou em guerra com a Rússia, Áustria e Inglaterra. Em abril de 1814, ele foi forçado a abdicar e acabou exilado em Elba. Ele tentou reconquistar seu império em 1815, mas foi derrotado na Batalha de Waterloo. Banido para a ilha de Santa Helena, ele finalmente morreu 6 anos depois. Muito bem, ele foi removido da história, mas cumpriu seu papel. Cumpriu a missão dele. Ele mudou todo o sistema de governo da Europa inteira. Certo? Revolução Francesa. As ideias da Revolução Francesa. Então ele fez um papel muito importante no sentido de tirar as coroas dos 10 chifres. Muito bem, isso mesmo. Ele removeu as coroas dos chifres. Mas a mulher continua em cima da besta, apesar de aparentemente não ter poder. Muito bem, mas se ele era um maçom, será que não existe mais evidências disso? Vejamos outra fonte bem interessante aqui. O curioso é que Napoleão Bonaparte nomeou seus irmãos a cargos maçônicos. Louis foi nomeado vice-grão-mestre em 1805, Jerônimo foi feito grão-mestre da Westfália do Grande Oriente, o mais velho, Joseph, foi feito maçom na Tuileries em abril de 1805 e nomeado grão-mestre do Grande Oriente da França. E Lucien foi um membro do Grande Oriente da França. Todos os seus irmãos tornaram-se grandes maçons. Será que o próprio Napoleão não era maçom? Ora, se Napoleão conseguiu colocá-los nesses altos cargos, é porque ele mesmo fazia parte. É claro que ele fazia parte. E tem mais um negocinho interessante aqui. Isso foi tirado da Sociedade Napoleônica Internacional. Napoleão foi o primeiro líder da Europa a conceder liberdade, igualdade e fraternidade a todas as religiões. Então, quando este poder, Roma, governou, quando as coroas estavam nos chifres, qual religião tinha preeminência? Bem, o suposto cristianismo. Papal. Cristianismo papal. Mas em 1798, houve tantas guerras que o protestantismo acabou tendo lugar de destaque. E pareceu assim que o poder papal já era. Sim. E em muitos lugares, parecia que o Papa não tinha mais poder nenhum. Ele já era irrelevante. Mas como retomar esse poder? Bem, e se ele continuasse a governar a partir do abismo profundo? Exato. Por meio da filosofia do abismo profundo, sem que ninguém soubesse. É uma estratégia brilhante.
E com a liberdade religiosa e igualdade entre todas as religiões, a mulher nunca seria banida. E foi exatamente o que aconteceu. A melhor maneira de fazer uma religião voltar à preeminência é pregar a igualdade religiosa para que aquela religião que foi excluída possa ser resgatada e aceita de novo. Muito bem. Liberdade, igualdade e fraternidade para todos. Neste desenho daquele período, Napoleão está concedendo liberdade aos judeus. É isso que podemos ver aqui na imagem. O tio de Napoleão, o cardeal Fesch, também acabou se envolvendo. Ele disse a Napoleão: então o senhor deseja que esse fim de mundo aceite as suas leis, para que os judeus tenham a mesma igualdade que os católicos. Ora, mas você não sabe que as Santas Escrituras dizem que o fim do mundo ocorrerá justamente quando os judeus forem reconhecidos como uma nação? Isso é verdade ou mentira, Martin? Esta é uma falsa interpretação do que diz a Bíblia. Isso porque nós fomos de Israel literal para Israel espiritual. E o reino de Deus está sendo estabelecido. E se você está em Cristo, você é semente de Abraão. Mas de onde veio essa filosofia deles aí? Veio dos jesuítas. Eles que inventaram essa interpretação aí. E se o mundo inteiro passasse a acreditar nisso? Neste caso, o mundo se esforçaria para recriar o Estado judeu. E todos os olhos se focariam em Jerusalém. E então? Então talvez você acreditasse que a Turquia, o rei do norte, fosse enganado assim. Sim, porque este precisa destruir aquele. E quem jogou o anzol para as pessoas acreditarem nisso? O papado. A mulher que monta a besta, ela jogou o anzol. E aí você ainda joga a ideia de que o anticristo estará nesse estado. E nesse caso o Papa? Não seria mais o anticristo. Então temos aí uma filosofia jesuítica sendo conduzida por Napoleão. Muito bem, vamos resumir. Para a religião, Napoleão colocou um fim à ruptura, restaurando a Igreja Católica à França, por meio da Concordata de 1801. Ele assegurou a liberdade de religião e igualdade aos sectos protestantes. Agora não são mais inimigos. Todo mundo é amiguinho agora, pois todos têm o seu lugar debaixo do sol. E ele declarou a França o lar dos judeus. Depois que isso tornou-se óbvio, ele não pôde estabelecer o seu lar nacional na Palestina. O Código de Napoleão estabelecia a igualdade diante da lei, enfatizava a santidade da família. Isso não soa como filosofia moderna, Martin? E garantia os ganhos legais da Revolução. O Código de Procedimento Civil garantia o uso difundido da mediação nas cortes e leis, e as cortes foram secularizadas. Isso aí não é a norma de hoje? Não é esse o estado de não é do governo? Certamente. Muito bem. Quem está montando na besta? Ainda é Roma. Ainda é a mulher. As opiniões religiosas de Napoleão foram o auge da filosofia moderna. Ele era completamente dado à tolerância. Em todo lugar que Napoleão ia, ele conduzia a tolerância pela mão. Em todo lugar que ele encontrava várias religiões, ele acabava com a predominância que uma tinha sobre a outra. Fé, Napoleão dizia, está além do alcance da lei. É a possessão mais pessoal de um homem, e ninguém tem o direito de exigir prestação de contas dela. Soa muito bem. Sim. Parece um cordeiro falando. Essa tolerância está tolerando a opinião de todos, ou a religião de todos. Mas e se essa tolerância durar apenas até que a besta tenha conseguido o seu propósito? Me parece ser o caso, já que ela vai surgir de novo. O problema é que, apesar de soar muito lindo, pode acabar sendo usado para o propósito errado também. Ok? Vamos continuar com a história. Temos aqui um incidente incrível que não é conhecido por muitos. Quando as tropas francesas entraram na Palestina, sitiando a cidade de Acre, Napoleão já tinha preparado a proclamação, tornando a Palestina um Estado judeu independente. Você sabia disso? Não. Ele foi impedido de concluir seu projeto por causa da intervenção dos britânicos. Essa proclamação foi impressa na data de 20 de abril de 1799, logo depois da ferida mortal, Martin. Mas a sua tentativa mal sucedida de capturar Acre impediu que isso acontecesse. Os judeus tiveram que esperar mais 150 anos antes de seu estado ser proclamado. No entanto, essa proclamação deu seu fruto. Ela foi o precursor do sionismo.
aumentando a conscientização da causa do Estado judeu. Isso é um engano ou é algo bíblico? É um engano. Engano de quem? Ora, dos jesuítas? Dos jesuítas. A ideia expressada por Napoleão encontrou admiração de muitos que enxergaram nas tentativas napoleônicas o cumprimento da profecia bíblica. Essas pessoas foram os jesuítas que queriam desviar o estigma de anticristo do Papa, porque o futurismo e o preterismo saiu das penas dos jesuítas, Sim, para desviar o foco do Papa. que prevê a restauração dos judeus à sua terra. A ideia atraiu muitos adeptos, especialmente na Inglaterra. E também em 1798, nesse ponto, os jesuítas estavam banidos da maior parte dos lugares. Sim, e tudo isso foi retirado de napoleonseries.org. Continuando. 118 anos depois, os britânicos decretaram a Declaração Balfour, que pedia por uma terra natal judaica, e finalmente, 31 anos depois, em 1948, Israel seria reconhecida como Estado soberano por voto popular na Assembleia Geral das Nações Unidas. Talvez pode ser dito que o anúncio prematuro de Napoleão naquela primeira Páscoa de 1799 exerceu um importante papel na criação do Estado de Israel. Em 16 de agosto de 1800, Napoleão declarou: "Se eu governasse uma nação de judeus, eu restabeleceria o Templo de Salomão." Martin, você tem aí uma ideologia jesuíta colocada dentro da mentalidade protestante, Sim, na intenção de remover completamente a reforma protestante. sim, e para desviar a mira, para tirar o foco do Papa lá em Roma. E hoje as pessoas ficam aí olhando para Israel e Turquia, ao invés de olhar para Roma, para ver o que o Papa está fazendo. É um absurdo. O foco dos cristãos deveria estar na besta do mar e na besta da terra. Deveriam enxergar que essa mulher está manipulando a besta da terra. Vamos continuar com um pouco mais da nossa investigação. Então, nós temos um sistema totalmente falso de religião, que hoje substituiu o protestantismo. E isso aconteceu por meio de um brilhante plano dos jesuítas. E como eles o fizeram? Bem, temos que descobrir. Temos que descobrir. Vamos fazer isso em um outro programa? Porque acho que as pessoas já têm bastante coisa para digerir. Vamos fazer no outro programa. Vamos orar. Querido Pai, que história fantástica! E está tudo ali no livro de Apocalipse e no livro de Daniel. Que presente maravilhoso! Ajuda-nos a fazer aquilo que é certo, em nome de Jesus. Amém.